exclusivo finalidade educacional. Então, ela é feita com fins educacional para a gente discutir. Tem temas sensíveis, sim, né? Tem situações, terminologias sensíveis, tem imagens sensíveis, mas elas são para um fim educacional, para a gente aprender sobre criminalística, a gente aprender sobre criminologia, né? Então, ao término de cada live, eu vou colocar um link lá no grupo, tá, do WhatsApp. Esse link, ele vai ser para que você possa colocar a palavra-chave que vai aparecer em algum momento aqui, colocar essa palavra-chave e você vai receber na hora, feito caldo de cana. Giovanni resolveu esse problema, e aí você vai receber na hora um certificado com 2 horas de duração. Bem bacana aí, tá? Esse formulário vai ficar disponível até meia-noite, eu dou uma margem, meia-noite e meia, e depois disso, certo? A partir de amanhã, se você quiser, tá bom, eu quero esse certificado, aí você vai ter que adquirir aí essa parte, né, do certificado pago, que é R$19,90, é um valor simbólico, mas além do certificado, você recebe não só o certificado, mas os slides, tudo que eu estiver falando aqui, você vai receber na aula, tá? Tudo relacionado ao resumo, um resumo do que eu falei aqui, porque vocês estão vendo os slides, mas eu estou falando e aí vai aparecer esse meu resumo também lá para vocês, igual essa imagenzinha que aparece para vocês. Esse é o nosso cronograma, toda semana a gente atualiza lá no grupo para que vocês possam ficar cientes sobre tudo que vai acontecer, tá? No nosso encontro aí na nossa semana. Bom, eu fiz uma divisão didática em 6 fases para a gente entender melhor cada ponto desse caso intrigante que parou o Brasil, e foi notícia não só no Brasil, mas no mundo, devido ao mercado do futebol, né? Então, a gente vai ter aí, essa notícia, ela se espalhou aí por todo o Brasil, naquela época só se falava nisso, e aí eu dividi em 6 fases. Coloquei a fase 1, quem eram os envolvidos, como eles se conheceram, essa trama inicial para que a gente possa entender onde é que a gente está chegando, tá? Na fase 2, o aparecimento da gestação, da gravidez da Elisa, certo? E o início do conflito. Por que foi que houve esse conflito? Né? Que rolou, que, de fato, culminou aí num conflito que resultou aí na morte, né? Na morte da Elisa, tá? Então, veja que esses são os pontos iniciais que a gente vai começar na fase 2. Na fase 3, a gente vai falar sobre o planejamento do crime, quem foram os participantes, quais foram os seus papéis de cada um. No 4, a consumação, como tudo aconteceu. Na fase 5, a gente vai falar sobre a investigação, aí sim, a perícia, tipos de locais, os tipos de vestígios, a classificação dos meios de prova em um processo criminal, tá? E, por último, né, e a gente vai falar sobre, além das perícias realizadas, o processo da vitimologia, que é o estudo da vítima. Tudo deveria se iniciar por ele, né? Estudar a trajetória da vítima para a gente conseguir entender os fatos, os acontecimentos, e aí para a galera da criminologia, certo? A gente vai ter ainda também a fase 6, que vai falar sobre confissões, que eu já joguei aqui na fase 5 também, julgamentos, condenação, a situação atual dos envolvidos, e aí a gente fecha com chave de ouro aí o nosso encontro de hoje, tá bom? Então, olha lá. Primeiro, né, embora a vítima seja a Elisa Samúdio, o que aconteceu é que o goleiro Bruno foi que ganhou grande repercussão, grande destaque na mídia por causa do seu momento. Ele estava no auge, realmente, da sua carreira, né? Então, vai ter lá, o goleiro Bruno, ele estava no auge da carreira, isso foi em 2009. Olha só, o Flamengo tinha sido campeão brasileiro de 2009. O goleiro Bruno tinha assumido a faixa de capitão do time, né? Ele estava com propostas para jogar no Milan, na Itália. O cara estava com proposta a ser o melhor goleiro do campeonato, né? Estava sendo indicado. Estava no trâmite para ser goleiro da seleção brasileira. O cara estava subindo, feito um foguete, tá? Eu estou vendo aqui, César, não entendi muito bem a sua pergunta. Depois,
Depois dá uma reformulada aqui para eu poder entender, tá? Eu estou acompanhando vocês aqui, certo? Interagindo aqui, respondendo vocês. Então, assim, embora ele tenha tido uma infância com bastante limitações, e aí tá um pouco do resumo da vida dele, isso é uma biografia de Wikipédia, né? Então, tá lá, nasceu em 84, nunca teve uma boa estrutura familiar. 3 meses depois do seu nascimento, ele foi abandonado pelos pais, e quem criou foi a avó paterna, lá em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. Os pais do jogador e o irmão foram morar no Piauí. Os pais de Bruno se separaram poucos anos depois. Bruno só voltaria a encontrar a mãe em 2006. Em 96, sua mãe, Sandra, atirou 5 vezes em uma mulher, sendo que nenhum dos tiros atingiu o alvo. Sandra teria discutido com a mulher após consumir cocaína em uma festa. A mãe do jogador foi denunciada pelo Ministério Público por tentativa de homicídio, mas nunca foi presa. Em 2005, Sandra e seu companheiro, na época, foram acusados de fraudar documentos de um terreno na Bahia. Já o pai do jogador, Maurílio Fernandes das Dores de Souza, foi acusado de furto e teve a prisão pedida 7 vezes. Maurílio morreu em 2008, o irmão de Bruno, Rodrigues Fernandes, foi preso por roubo em Teresina, no Piauí. Então, realmente, a gente está vendo que a família dele tinha uma desestruturação, né? Mas ele, devido ao seu próprio esforço, subiu, foi embora, né? Com ótimas atuações como goleiro, ele começou a ter destaque e foi subindo e melhorando, né, o seu patamar nos clubes e principalmente na sua vida financeira. Já Elisa Samúdio, ela é apresentada aí como modelo, como atriz, como ter envolvimento com jogadores de futebol e principalmente depois dessa repercussão. E aí depois eu quero até a opinião das meninas para saber se isso chega a ser algum grau, tem algum tipo de violência ou sei lá, uma colocação errônea, né, sobre ela, porque ela também já fez filmes adultos. Isso mesmo. Ela já fez filmes pornôs aí entre 2005 e 2009. Então, a gente vai observar que a vida dela, né, tem particularidades diferentes. E também ela nunca teve vida fácil. Tá aqui, ó. Nascida em 85, na cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná. Elisa cresceu longe da mãe, Sônia. Foi criada pelo pai até os 18 anos. O pai de Elisa, Luiz Carlos Samúdio, hoje condenado por estupro e foragido da justiça. Ele e os amigos assediavam Elisa. Deixa que tem aqui. Na cidade grande, Elisa viveu em função de uma ideia fixa, encontrar um príncipe encantado no mundo do futebol. O contato com atletas, entre eles jogadores de seleção, era mantido através de telefonemas, internet e até teria rendido parceiros internacionais para países como Portugal e Alemanha. Entre 2005 e 2009, trabalhou como atriz em produções pornôs, com o nome artístico de Fernanda Faria ou Vitória Santos, nas quais há cenas de sexo explícito. Com alguns trabalhos no Rio de Janeiro, a jovem conheceu o goleiro Bruno Fernandes em maio de 2009, quando ele defendia o gol do Flamengo. Em outros vídeos postados na internet, Elisa relata que uma amiga dela a apresentou ao atleta durante uma festa na casa de um outro jogador de futebol, né? Então, vocês já estão vendo aí, Gabriela falou, Selena, né, falou aí que não sabia. Então, esse é o contexto da vida de Elisa, pelos recortes encontrados aí na internet, tá? E como é que eles se conheceram? Então, lá no Rio de Janeiro, a Elisa estava lá, o Bruno estava lá, houve um churrasquinho, né? Na casa de um outro jogador, ela estava lá, o goleiro Bruno estava lá, segundo ela, sem camisa, com porte físico interessante para ela, e que teria, através da amiga dela, mandado um recadinho para ela, dizendo que tinha gostado dela e que queria ficar com ela. E ela disse que, ok, deixa rolar, né? Então, foi colocado dessa forma esse primeiro contato entre eles. E aí, esse contato, logicamente, não ficou somente na conversa, eles foram para os finalmente aí, né? E aí, tiveram essas relações se encontrando por algumas vezes, né? Então, tá lá, fase 1, quem eram os envolvidos e eles, como eles se conheceram. Agora vai para a fase 2. O negócio vai esquentar. Conflito, né? A gestação da Elisa aparece grávida. E o início desses conflitos. Então, em agosto, olha, maio
junho, julho, agosto, 3 meses por aí, tá? Elisa fala para Bruno que está grávida. Bruno era casado e diz, olha, peraí, vamos fazer um acordo? Você tira essa criança e eu te dou um dinheiro. Elisa não aceita fazer o aborto. E aí, por quê? Né? Porque ela queria ser mãe. Aí algumas outras pessoas vão dizer, porque agora ela vai ter a pensão. Outras pessoas dizem, não, porque ela era verdadeiramente apaixonada pelo Bruno, tá? Então, existem várias discussões, né? Olha, o golpe da barriga, Celino colocou aqui. César Moral botou aqui, quando um acusado comete um crime e ele nega de todas as formas, na perícia tem a prova que foi ele quem cometeu o crime. Neste caso, o juiz pode dar a sentença final no caso? Sim. A perícia termina sendo, muitas vezes, uma prova irrefutável, e os magistrados respeitam muito, né? Então, sim, prova pericial é fundamental para prender, né, muita gente, tá? Mesmo que ele nega, a maioria nega. E aí, Elisa não aceita fazer o acordo. A motivação de não fazer o acordo, aí é uma questão muito particular dela e dos entendimentos de vocês, né? Então, deixa eu permitir aqui. Não tenho como ter uma posição sobre isso. E, com isso, em agosto, lá no Hotel Transamérica, no Rio de Janeiro, Bruno insistiu para que a Elise abortasse. Aborta, tal, não vai dar certo, isso vai atrapalhar, tal. E aí a agrediu fisicamente e a ameaçou de morte mais uma vez, né? Então, tá aí a foto da Elisa, 3 meses de gestação, né? Aí, em outubro, passou mais um pouquinho, né? Setembro, outubro, dia 13 de outubro, às 2 horas da manhã, Bruno vai até onde Elisa morava com uma amiga lá no Rio de Janeiro e consegue convencer ela a descer e entrar no carro dele. Olha, entra aqui. A Elisa vai lá, entra no carro dele. E aí ela é levada para o apartamento de Bruno. E lá ela é forçada a tomar medicamentos abortivos. Vários comprimidos. Ela fica dopada, né? Não só medicamentos abortivos, certamente outros tipos de medicamento também. Ela diz que fica dopada por quase 12 horas. E aí, ao se recuperar, ela foi numa delegacia, registrou uma ocorrência contra Bruno, né? Relatou os acontecimentos na imprensa, e aí cabe muitas interpretações, né? Então, ela pede, inclusive, uma medida protetiva contra Bruno, e a juíza, na época, né, e eu acredito que a delegada também, na época, se nega porque diz que elas não têm um relacionamento sério. Só foi ficar. E muita gente culpa, inclusive, esse fato como a morte da Elisa. Quando você assistir, se vocês quiserem assistir o documentário, que vai aparecer as testemunhas, as pessoas lá falando, alguns deles vão culpar essa negativa da medida protetiva para ter esse afastamento, tá? Então, depois disso, que a Elisa sai, vai para a delegacia, presta queixa, vai na imprensa, abre o jogo, diz que se acontecer qualquer coisa com ela, é culpa de Bruno, né? Ela desaparece, ela some, né? Ela some até ter seu filho. Então, a gente está tendo aí a fase 2, né, os inícios dos conflitos aí. Até então, ela agiu corretamente, Gabriela, a palavra da mulher basta, ao menos até que o caso seja investigado. Certo, muito bem. Aí, olha lá, posteriormente, é feito perícia no computador da Elisa. É encontrado o